Vamos fazer esse exercício aí, tá? Exercício E do Demonstre, tá? Da página 11. Então, vou colocar exatamente o que vocês vão fazer. Então, primeiro, tá? Vou colocar aqui, ó. Primeiro de tudo, o que nós vamos fazer? Nós vamos transformar em fracionário, ó. Fracionário, tá? Depois que eu transformar em fracionário, aí sim eu vou começar a jogada. Então, o que eu vou fazer? A parte inteira do número, ó, vai envolver toda a galera aqui, tá vendo? Então, eu só vou tirar a vírgula, né? Quando eu tenho zero, eu tiro zero e deixo só os números que são diferentes de zero. Aqui, no caso, eu tenho 6,25, então eu não tenho zero. Então, eu vou manter todo mundo, certo? Vou abrir uma nova raiz, ó. Vou abrir uma nova raiz. Vou manter todos os elementos, que é o 6,25. Tá vendo? Todos que são diferentes de zero. Agora, eu vou montar ele em forma de fração, dividido pelo número de decimais, tá? Então, eu vou contar quantos decimais eu tenho depois da vírgula. Eu tenho 1, eu tenho 2, tá? Então, seria 100. Olha lá, 2 casas decimais, 2 decimais, certo? Então, esse 625, ele vai ser dividido por 100. Ó. Tá vendo? Então, ele era um número decimal, agora ele passa a ser um número fracionário. Foi, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar este número da raiz, certo? Eu vou tirar o 625 e também tenho que tirar o 100 da raiz, tá? Para tirar o 100 da raiz é muito fácil, porque raiz quadrada de 100 é 10, todo mundo já sabe. O grande problema tá aqui, ó, no 625. Lembrando que você não pode fazer isso na calculadora e nem no celular, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma fatoração. Vou mudar a cor dele e vou escrever aqui, fatorar. Ó, nós vamos fatorar. Fatorar quem? O número 625. Ó, é esse aqui, certo? Então, 625. Faço uma barra de divisão, ó. Começo sempre pelo menor número divisível. O que vai acontecer aqui, gente? Na verdade, o 625 ele não é dividido por 2. E eu falo para vocês que o menor número divisível é o 2. Mas no nosso caso, ó, terminou por 5, então não é dividido por 2 esse número, certo? Então, 625, o único número que ele divide é por 5. Então, a minha divisão, ela vai começar por 5, porque ele não divide nem 2, nem 3, nem 4, só 5. Então, nós vamos começar a nossa divisão, ó. Então, dividido por 5, certo? Então, eu tenho 625 dividido pelo 5. 625 dividido por 5, 125. Ó, depois eu tenho 125 novamente dividido por 5. Ó lá, certo? Eu tenho o número 25. 25 ainda divide 5, então 5. Ó, 5, 25 dividido por 5 é 5 e por 5 é 1. Fatorei esse número, certo? O que eu preciso fazer agora? Agora é o pulo do gato. Se você for olhar aqui, o índice dessa raiz é índice 2, tá? Porque ela é uma raiz quadrada, né? Então, o índice é 2. Então, eu vou juntar de 2 em 2, tá? Se eu for olhar aqui, ó, eu tenho um parzinho, outro parzinho. Então, a base aqui é o número 5, ó, e ele tá elevado a 2, porque ele aparece 2 vezes, ó. Aqui também a base é o número 5, ó, e ele aparece 2 vezes também, certo? Olha o expoente. Aqui eu tenho expoente 2 e aqui eu tenho expoente 2. O que significa, então, que esse número, ele tem raiz exata, ele é um quadrado perfeito. Ele tem raiz certinho, tá? E qual seria a raiz desse número? Ó, tá vendo que a base aqui é 5 e a base é 5? Agora é só multiplicar 5 vezes o 5. 5 vezes 5 é o número 25, ó. Então, a raiz do número 625 é o número 25, tá? Então, vamos voltar aqui. Vamos lá, vamos voltar. Primeira coisa, tem o número que é decimal, tá vendo? Professora, posso fazer direto? Deve.
tá? Deve, se você tiver acostumado e estiver dominando, sem problema nenhum. Então, eu tenho o número 625. Vou transformar esse número 625 em uma fração. Ó a fração aqui, ó. Tá vendo? Mantenho o 625, que é a minha parte inteira, porque no caso eu não tenho zero aí, tá? Então, mantenho a parte inteira, que são todos os números, ó lá, sem a vírgula, tá vendo? Divido por quem? Divido pelo decimal, certo? Quem que é o decimal? Eu conto quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula. Ó, eu tenho 2 casas decimais depois da vírgula, ó aqui, ó. Certo? Então, eu tenho 100. Então, ele vai ser dividido por 100. Ó lá. Tá vendo? Depois que eu fiz essa jogada, agora sim eu vou fazer a fatoração. Por que eu fiz a fatoração do 625? Porque eu não sei a raiz de cabeça, certo? Toda vez que eu não souber a raiz de cabeça, primeira coisa, eu preciso saber se esse número tem raiz ou não, tá? Para eu saber se ele tem raiz ou não, eu preciso fatorar, tá vendo? Ó, fatorei esse número, certo? Olho os expoentes, ó o expoente. Tá vendo? Por que eu separei de em 2 em 2? Porque aqui é uma raiz quadrada. Se fosse cúbica, ia separar de em 3 em 3, tá? Para ficar mais fácil. Então, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. Se aqui é 2 e são números pares, então, obviamente, 625 tem raiz exata. Fatorei. Tá vendo? Ó lá. Então, quais foram as bases que apareceram? 5 e 5, né? O que eu faço, então? Eu multiplico, ó. 5 vezes 5 dá o 25. Então, significa que raiz de 625 é o número 25, tá? Então, professora, mas não usa os expoentes para poder fazer essa jogada aqui do valor da raiz? Não, não preciso usar, tá? Não preciso, mas se eu quisesse, olha só, 5 ao quadrado dá o 25, né? Raiz quadrada de 25 é o 5, tá vendo? Caiu nesse mesmo 5 aqui, ó, direto, ó. Aqui a mesma coisa, 5 ao quadrado é o 25, ó lá. Tá vendo? Raiz quadrada de 25 é o 5, ó lá. Caiu nesse mesmo processo. Aqui eu fiz direto, tá vendo? 5 vezes 5, 25, tá? Então eu só pego as bases, ou a base aqui, tá? O expoente só serve para te mostrar se ele vai ter raiz ou não e se vai ser exato ou não, tá? Cheguei aqui, agora sim eu vou escrever essa raiz. Então, igual, raiz quadrada de 625 é um número 25, certo? Sobre raiz quadrada de 100, todo mundo sabe que é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Ó, 10. Cheguei até aqui, tá? Vi que é um número fracionário. Ó o número fracionário aí, ó. Tá? Agora é o pulo do gato. Lá no início, ele te deu o quê? Um número decimal. E ele quer saber o valor dessa raiz em decimal, certo? Aqui tá em fracionário. Então, você tem que seguir o que ele quer. Se aqui tá decimal, então essa raiz aqui, o valor dessa raiz precisa ser em decimal, certo? Então, agora a gente vai fazer essa divisão de 25 por 10. Então, igual, ó lá. Vamos fazer direto, certo? 25 dividido por 10, dá uma olhada. O 10, ele tem um único decimal, tá vendo, ó? Um único decimal. A vírgula, ela tá aqui, ó. Ela tá sempre atrás do último número. Ó a vírgula aqui, ó. Ó ela aqui onde ela tá. Se eu tenho só um decimal, que é esse zero aqui, significa que eu vou andar uma casa. Uma casa. Tá vendo? Então, se a vírgula ela tá atrás do 5, ela vai andar uma casinha só, ó. Então, esse número agora, deixa eu apagar essa vírgula, esse número agora passa a ser, então, 2,5, certo? Então, a raiz, agora vamos fazer bonitinho, né? A raiz do número 6,25 é igual a 2,5. Essa aqui é a raiz dele, certo? E acabou o exercício, tá? Fui!